Opa, e aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Growth Dojo, o canal do Growth Hacker. Hoje a gente vai ver nesse vídeo 7 perguntas que você precisa fazer quando você vai iniciar um processo de experimentação. Você vai começar a testar dentro do seu negócio, certo? Ou, enfim, na empresa onde você trabalha. São 7 perguntas que vão te ajudar a ter mais segurança e propriedade naquilo que você está fazendo. Com certeza de que, conquistando os resultados ou bons resultados, você de fato vai conseguir escalar eles, vai conseguir ampliar esse resultado e de fato trazer ganhos relevantes para o negócio, certo? Antes de eu avançar aqui, se você está chegando hoje no canal, já fica o meu convite para você se inscrever e ativar as notificações. Isso garante que você sempre vai ver quando entrar um vídeo bacana como esse. Nos comentários, escreva aquilo que você gostaria de saber. Assim vai me ajudar a pensar em conteúdos que de fato vão agregar no seu dia a dia aí, no que você está tentando desenvolver em Growth, enfim, dentre outros assuntos, certo? Deixa o like para eu saber que você está curtindo efetivamente e ajudar esse vídeo a chegar em muito mais pessoas. E, por último, para fechar, eu sempre deixo links importantes, relevantes na descrição do vídeo. Eu recomendo fortemente que você, antes de sair desse vídeo, veja a descrição. Combinado? Então vamos lá. Muitas pessoas não sabem como começar, como que eu estruturo, como que eu começo a rodar experimentos, como que eu documento isso, enfim, como que funciona todo esse controle quando a gente fala de processo de Growth Hack, tá bom? Nesse vídeo a gente vai analisar juntos aqui, são 4 perguntas que você precisa fazer antes de começar o processo e 3 perguntas que você precisa fazer depois, certo? Então, bora lá, vamos ver o que a gente precisa se atentar e o que a gente precisa fazer antes de começar o processo. Primeiro ponto, tá? Sua hipótese ela é testável? E aqui eu trago 2 exemplos, tá? Então, se ela é testável, se alterarmos o cabeçalho da página de destino, nossa CTR aumentará em alguns % ou ela aumentará. Beleza? Isso é testável, porque eu sei o que eu vou medir. Eu vou fazer uma alteração e eu sei o que eu tenho expectativa de melhora, de retorno desse incremento, desse experimento, certo? Não testável. Se mudarmos o cabeçalho da nossa página de destino, os visitantes do site vão gostar mais. Isso é subjetivo, né? Como que eu meço isso? Eu preciso conseguir medir. Então, o primeiro ponto é assim, eu consigo medir o que eu vou testar? Né? Essa hipótese ela é mensurável, eu consigo mensurar isso, né? que eu tenho como ideia de teste. Né? Então, muito importante que você consiga, que você saiba o que você quer medir. Tá? Segundo ponto, aqui é relacionado às partes interessadas, ou seja, os stakeholders. Tá? Então, assim, o que acontece? Nós temos cenários onde normalmente não, mas as lideranças e gerências, enfim, os mais altos escalões que têm mais poder na tomada de decisão, por exemplo, para escalar um resultado, de sistematizar um resultado, de envolver outras áreas, essas pessoas elas precisam estar compradas, né, com esse processo, com a metodologia, como a gente fala. Se eles ou se o seu principal contato em termos de hierarquia, né, que tem maior poder, ele não botar muita fé, como a gente gosta de falar também, ele achar que, pô, legal esse resultado, mas assim, eu ainda acho que é por aqui que a gente tem que ir, mesmo que esse resultado esteja mostrando para a gente ir para lá. Bom, aí você não vai ter o respaldo e o seu processo de experimentação, ele vai estar sempre competindo com o achismo, né, de uma pessoa dentro de uma hierarquia, se você não for essa pessoa. Então, é muito importante que as pessoas que tenham o poder de ajudar a escalar o resultado de um experimento pequeno, eles estejam comprados com o processo. 3. O teste ele é factível, ou seja realista sobre a quantidade de tempo e recursos necessários para alcançar a significância estatística. Se você não tem alto volume, provavelmente não é. O que é significância estatística? Se estatisticamente aquele experimento ele se comprova dentro de uma eficiência, tá?
Como que a gente faz para testar? Existem algumas calculadoras estatísticas que você pode utilizar para saber quanto, por exemplo, você precisa ter de acesso em uma página, por exemplo, onde você vai estar testando, vai estar realizando testes de CRO, uma calculadora que te ajude a entender o quanto que você precisa gerar de tráfego, quantas pessoas precisam chegar naquela página, quantas pessoas precisam scrollar aquela página, enfim. Então isso você precisa saber, porque se você testar aí, fizer um experimento onde você testar com 10 pessoas e o tráfego do seu site, ele diário, ele é de 1.000 pessoas nessa página, ele não vai ser muito pouco. Então você precisa ter, né, minimamente em volumetria estatística algo que comprove que de fato aquele experimento ele foi bem sucedido, certo? E 4. Como podemos garantir que os resultados sejam confiáveis? Aí prestando atenção à lei de Twyman, qualquer figura que pareça interessante ou diferente geralmente está errada. Seja cético em relação aos resultados, principalmente se forem surpreendentes, tá? Então, o que isso significa? Além de a gente ter a segurança estatística, a gente deve procurar entender, né, o experimento quando ele conclui, né, realizamos uma rodada e ele se mostrou melhor, aquele incremento, não necessariamente ele deva parar ali, né? Ou ele deva ser feito apenas uma vez, de apenas alguma forma, né? Então, tanto para quando o experimento ele não é bem sucedido, quanto para quando ele também é bem sucedido, é importante que a gente tenha sempre essa provocação crítica quanto ao resultado. Estressar ele um pouco mais é recomendado nessas situações, beleza? Bom, e depois, né, eu rodei os experimentos, beleza, e depois, quais as perguntas? Existem causas e efeitos claros? As pessoas compram mais quando está frio no Reino Unido. Isso não significa que elas compram mais porque está frio. Provavelmente tem mais a ver com as férias. Correlação não é causalidade. Então, aqui também está dentro aí muito do papel do método científico, onde a gente, quanto mais a gente conseguir deixar, né, tanto o teste A quanto o teste B de forma, como é que eu posso explicar, da forma que você altere apenas uma variável, tá? E o restante das variáveis elas permaneçam as mesmas, isso é o ideal para a gente ter essa consistência, né, de fazer atribuição ou de correlacionar, né, o resultado àquele experimento, né? E aí, claro, aí quando a gente fala no digital, a gente tem muito controle, muita segurança e muita certeza sobre o que a gente está fazendo. Mas a gente tem que considerar também que, pô, como no exemplo aqui, no Reino Unido, as pessoas compram mais no frio, mas isso não necessariamente significa porque está frio. Elas compram mais provavelmente porque elas estão de férias, existem mais promoções, existem outras coisas que vão além, né, do próprio frio, né? Então, tem diversas variáveis, obviamente que é difícil a gente controlar tudo, principalmente quando se trata de variáveis externas, né? Mas a gente precisa sempre ser muito crítico quanto a isso também. Tiramos o máximo proveito desse resultado? Seus resultados podem afetar seu mercado, roteiro de produtos, experimentos futuros e toda a estratégia de crescimento. Uma maneira de aumentar o valor do experimento é compartilhar suas descobertas com toda a equipe, né? Então, o próximo passo, quando ele dá certo, até mesmo os erros, sempre é você compartilhar esse conhecimento com a equipe, até mesmo com as pessoas que não fazem parte da sua squad de growth, enfim, com as pessoas que estão diretamente ligadas. Porque muitas vezes são envolvidos profissionais que eles não, que eles precisam entender também, como os próprios designers, por que foi mudado aquele layout daquele botão, daquela qualquer outra parte, né? E por que deu certo. E aí vem essa análise e esse compartilhamento. E por último, nossos experimentos estão realmente impulsionando a tomada de decisão em nossa empresa? Você está apenas fazendo-os para tirá-los de uma lista de tarefas? Ou é algo que realmente está impulsionando a tomada de decisões
Caso contrário, eles não valem os recursos que você está investindo neles. E aqui ele vai um pouco ao encontro, né, da parte do envolvimento dos stakeholders também, né? Poxa, a gente está aqui rodando, está consumindo horas de profissionais, estamos investindo, etc. Isso efetivamente ele está sendo rolloutado, como a gente fala também. A empresa está conseguindo beber dessa fonte de inovação para melhorar resultados, os mais diferentes resultados, a gente está conseguindo beber de fato e tomar muitas decisões de avanço do negócio, decisões importantes de negócio para o futuro. Ele está servindo porque uma empresa ou as empresas que elas são orientadas, uma cultura orientada por growth, elas bebem direto dessa fonte, né? Usa-se muito dos recursos do processo de experimentação, e o processo de experimentação ele inclui inclusive pesquisas com clientes, etc. Então, as empresas mais contemporâneas, que elas são de fato pautadas e preocupadas com o usuário no centro, eles consideram muito a satisfação do cliente, né? O growth ele consegue apoiar trazendo, né, esses caminhos, esses direcionais, esses insights para o negócio, certo? Então, muito importante também que a sua empresa aí, onde você trabalha, esteja fazendo isso, certo? Então, por hoje é só. Espero ter te ajudado aí, se você que está trabalhando se você está implementando, enfim, procurando formas de implementar no seu negócio, né, um processo de growth bem estruturado. Sem dúvidas, essas perguntas são muito relevantes. Se caso você queira conversar sobre esse assunto, eu tenho uma consultoria e também posso te ajudar com esse processo, implementação, estrutura de equipe e tudo mais. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!